A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Liderança de Davi, dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando liderança na Igreja de Cristo. E hoje estaremos comentando a lição 7 das lições bíblicas jovem, a liderança de Davi. Então, como nós estamos fazendo, meu irmão, ao longo deste trimestre, estamos falando sobre liderança. E há algum tempo nós estamos falando, desde a lição 2, mais especificamente, pegando a lição 3, 4, 5 e 6, falamos da liderança de algumas pessoas dentro do contexto bíblico. E hoje estaremos comentando sobre um homem que é bastante conhecido e não deveria faltar o comentário sobre a sua liderança nesta lição deste trimestre, que é o rei Davi, ou Davi, como muitos conhecem. Poucas pessoas nunca ouviram falar de Davi, poucas, porque a maioria das pessoas conhece, principalmente os que professam a fé em Deus, que acreditam no cristianismo, que embasam sua fé no verdadeiro Deus, tanto quanto aquelas pessoas que não professam fé, mas sabem da história do rei Davi, principalmente a sua história mais conhecida, que é o fato que aconteceu na sua batalha ali contra o gigante Golias. O autor da lição vai dividir a lição em 3 tópicos, como é de costume. O primeiro tópico ele vai falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Neste ponto ele vai falar sobre o aspecto de Davi, como Davi, um filho obediente, aqui remetendo a sua vida no seio da família, porque a Bíblia Sagrada não traz muitos detalhes, meu irmão, sobre como foi a infância e a adolescência de Davi, não, porque Davi entra em cena quando Deus rejeita Saul, porque Saul foi uma escolha de Deus, sim, foi Deus que escolheu Saul, mas porém foi um homem concedido segundo meu irmão, o que o povo achava que deveria ser um rei, ou seja, um rei alto, bonito, belo, que quando aparecesse causasse espanto e causasse admiração nas pessoas que estavam vendo. E Deus escolhe Saul, porque Saul foi escolhido por Deus e no princípio do seu reinado, Saul seguia Deus, seguia porque ele não teve nem receio de querer ser o rei, que ele até falou: eu sou da menores das tribos de Israel, e como é que eu vou ser rei? Mas é você, não adianta se esconder, Saul. Deus escolheu você para reinar sobre o povo, porém ele rejeitou o chamado de Deus. Isso é uma grande verdade, meus amados irmãos. Muitas pessoas têm o chamado de Deus, é escolhido por Deus, mas com o tempo a soberba sobe ao coração. Com o tempo ele se afasta de Deus, porque quando ele está no poder, ele esquece de Deus. Este foi o erro de Saul, porque ele foi fazer coisas que não era atribuição sua, ou seja, ele foi mexer naquilo que somente o sacerdote, que somente Samuel poderia exercer, quer oferecer sacrifícios a Deus, e ele fez o contrário. Porém, Saul é rejeitado. E quando Saul é rejeitado, entra em cena agora Davi, filho de Jessé, o menor de sua casa, o mais moço, porém um filho obediente. Enquanto os filhos estavam de Jessé, que eram os irmãos de Davi, estavam na batalha com outros afazeres, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando, meu irmão, do rebanho. Ou seja, Davi tinha uma experiência de pastoreio. Não era homem de guerra, mas era homem que ficava junto aos animais, talvez tocando sua harpa, escrevendo seus salmos, como nós conhecemos bastante deles. Mas não se fala sobre o aspecto da vida de Davi dentre o seu seio familiar. O que se sugere é que Davi certamente era uma pessoa obediente. Era uma pessoa que estava empenhada em fazer e obedecer o seu pai Jessé. Seu pai Jessé dizia: leva comida para seus irmãos na guerra, ele ia lá e levava. Vai cuidar das ovelhas, ele ia lá e cuidava. Mas chegou o dia, meu irmão, de Davi ser ungido rei de Israel. E o profeta Samuel, a história bíblica nos fala que Samuel vai à casa de Jessé e fala que veio ungir um rei sobre Israel. E o rei seria um dos filhos de Jessé. E Jessé passa a seus filhos
do mais velho, porque seria o natural o mais velho receber a bênção, o primogênito, mas o homem vê diferente do que Deus vê, porque Deus vê o interior. E Jessé passa os seus 7 filhos, e Samuel talvez fique até perplexo, porque passou-se todos os filhos, não foi nenhum desses que Deus escolheu. Porque quando Samuel ia ungir um, Deus dizia, não é este o que eu tenho escolhido para rei. E passou-se aqueles filhos, e Samuel olha, acabou-se os filhos, acabou-se os homens, os mancebos. E Jessé, naquele momento, lembra-se de um que estava no pasto trabalhando. Ele não estava no WhatsApp. Ele não estava no Facebook, se nós podemos trazer para os nossos dias. Não. Ele está em obediência àquilo que foi determinado que ele fizesse. Mas vocês já iam jantar? Iam se congratular com o outro lá fora? E iam, sabe por quê? Porque Davi era esquecido. Quando ele voltasse, ele pegasse a comida dele na geladeira e esquentasse. Porque a comida quente já tinham comido naquele momento ali. Mas Samuel olha para Jessé e fala, enquanto o jovem não chegar, nós não assentaremos na mesa. Manda chamar Davi. Manda buscar Davi. E Davi entra. E talvez Samuel olhasse. Não é esse também. Pequeno, ruivo. Como diz na linguagem popular brasileira, um frangote. Aí Deus fala para Samuel, pega o teu azeite e unge, porque este é o que eu tenho escolhido para reinar sobre Israel. E Deus fez assim. Davi é ungido rei perante seu pai, certamente sua mãe e seus irmãos. E é ungido rei porque Deus escolheu a Davi. E entre essa escolha, por quê? Porque Davi tinha muitas qualidades. Nós poderíamos ficar falando aqui de várias e várias qualidades de Davi. O autor vai deixar para o tópico terceiro, o último tópico, para falar da qualidade mais proeminente que Davi tinha. Mais proeminente. Mas entre os seus erros e acertos, meu irmão, Davi tinha algumas qualidades. Porque ele era um homem que desenvolveu uma espiritualidade sadia. Além de ser sadia, profunda com Deus. Seu coração estava voltado para o eterno, porque ele consultava sempre a Deus. E um líder, meu irmão cristão, um líder espiritual que está à frente de um grupo de liderados para fazer a obra de Deus, ele deve estar ciente disso, que a sua liderança deve entender que a sua autoridade e o seu poder sobre aquela autoridade vem de Deus. Quando ele vai usar os meios seculares, quando ele vai usar os meios naturais, ele vai exercer uma liderança torpe, uma liderança maléfica, autoritária. Por quê? Porque não vem de Deus, não é autoridade vinda de Deus. E Davi entendia bem disso, por isso o autor vai falar no segundo tópico, vai falar sobre a liderança de Davi, mostrando essa liderança dele era cheia do Espírito Santo, que é um pré-requisito, principalmente para a nova aliança, é da pessoa ter sim o Espírito Santo de Deus em sua vida de forma constante. Todo crente que tem o Espírito Santo tem, mas aquele que está à frente da obra de Deus deve estar sempre em comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus, meu irmão, tem ele ali para ser o exemplo. Porque o que é líder? Líder não é aquele que influencia as pessoas. A liderança cristã é a mesma coisa. O líder cristão deve ser o exemplo. O líder cristão deve influenciar para que seus liderados, ou seja, os seus crentes, os crentes em Cristo, façam a obra de Deus voluntariamente, espontaneamente, de forma que venha a agradar ao dono da obra, que é Deus. E Davi entendia disso e sabia que
sem o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele não seria nada. Por isso, quando ele cai em pecado do adultério e assassinato, que foi a consequência também do outro pecado, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, e Deus vai lá e vai dar um basta nisso. Quando diz para ele ali, através do profeta Natan, aquela parábola daquela ovelha, daquele homem que só tinha aquela ovelhinha, e o vizinho pega aquela ovelhinha e mata e come, e ele fica revoltado, e Natan olha e diz: esse homem é você, Davi. E ele reconhece que pecou, mas ele faz um pedido a Deus, para que Deus não o lançasse fora da sua presença e nem retirasse dele o Espírito Santo. Por quê? Porque Davi entendia que para estar na frente do povo de Deus, para estar liderando o povo de Deus, era necessário ter Deus em sua vida para saber o que fazer nos momentos oportunos, seja no momento de tristeza ou de alegria, de adversidade ou de bons ventos, de ventos contrários ou de vento a favor. Davi tinha certeza disso, por isso a sua liderança era centrada em Deus. E quando a liderança é centrada em Deus, meu irmão, ele faz as coisas não buscando a glória para si, mas para Deus. E foi isso que quando ele vai levar comida para seus irmãos num campo de batalha, ele ouve ao longe um certo filisteu chamado Golias zombando do Deus de Israel. E Davi se perturba com aquilo ali e diz que vai lutar com o gigante, mas ele vai em nome do Senhor. Ele não vai com espada, ele não vai com escudo, ele não vai com armadura, mas vai no nome do Senhor, porque ele sabia que tudo adivinha de Deus. E alguém olha para Davi e diz: mas tu não é homem de batalha, tu não é homem de guerra, a armadura nem deu em você. Mas ele diz: mas eu tenho experiência com Deus. Foi eu que matei um urso. Foi eu que matei. Ele entendia, meu irmão, que quando Deus está na vida do homem, é possível acontecer aquilo que aos olhos humanos é impossível. Tinha muitos guerreiros, mas nenhum se habilitou, nenhum se propôs, nenhum se voluntariou para ir à luta com Golias. Mas Davi vai. Davi vai porque ele tinha certeza que Deus lhe daria a vitória, porque ele estava lutando, ele estava numa batalha que não era dele. Ele estava numa batalha cujo dono, cujo general era Deus. Então a vitória viria de Deus e não dele. Ele seria um instrumento de Deus para envergonhar os inimigos, porque é o menor que vai lutar com o maior. Foi desprezado até pelo próprio Golias, mas Deus se manifestou na vida de Davi e todo Israel reconheceu que só o Senhor é Deus. E Davi, meu irmão, estava fazendo, não buscou glória para si, não estava interessado nos prêmios que Saul tinha dito que daria a quem ganhasse a batalha ou qualquer outra batalha, não. Ele estava preocupado apenas em adorar a Deus, porque a sua liderança era centrada em Deus. E a sua liderança tinha um foco pessoal. Não é à toa que Davi tinha uma liderança baseada certamente na empatia. Porque 400 homens se juntam a ele. E não eram 400 homens que tinham prestígio na sociedade, não. Embora nós tratamos ele como os 400 valentes de Davi, eram valentes sim, mas era um homem desprezado. Era um homem que estava à margem da sociedade. Mas Davi, com a sua capacidade, sua habilidade de influenciar, porque essa é a autoridade que vem de Deus sobre o líder cristão, ele tem autoridade. Claro, ele tem o poder de ter, mas esse poder advém da autoridade que ele vem, porque essa autoridade foi ortogada por Deus. Então essa habilidade de influenciar pessoas, de que as pessoas venham e façam e ajam voluntariamente e espontaneamente para que se alcance o cumprimento da missão ao qual está sendo designada para cada um deles. E Davi usa dessa empatia e reúne 400 homens que nós falamos e conhecemos como os valentes de Davi. Foram pessoas que foram, meu irmão, inflamadas por Davi, pelo seu exemplo, pela sua liderança. Então ele tinha essa liderança assim, que tinha um foco
em pessoas. Ele tinha um cuidado de estar sempre com as pessoas, de cuidar das pessoas. E isso fica muito patente já no terceiro tópico, que o autor vai falar de alguns aspectos práticos dessa liderança de Davi, que ele sempre soube honrar as alianças. Ele fez aliança, e as alianças que ele fazia, ele cumpria. E uma dessas alianças é o que ele fez com um dos filhos de Saul, chamado Jonatas. Jonatas teve um filho, e esse filho, quando criança, se torna paraplégico. Por quê? Porque sua ama sai correndo com ele no braço e cai. Naquela queda ele perde os movimentos da perna. Certamente teve alguma lesão na sua coluna ali vertebral e o paralisou, tornou-se paralítico. E quando aquele menino chamado Mefibosete cresce, está esquecido, está lá na terra de Lodebar, que é terra de esquecimento, Davi se lembra da sua aliança. Porque a aliança que ele faz, ele não deixa cair por terra, porque ele conhecia o Deus a quem servia. E chama Mefibosete, e esse Mefibosete é restaurado. Davi dá tudo que pertencia a ele por direito. E a partir daquele dia, o manco, o aleijado, o paralítico iria sentar na mesa com o rei, porque Davi cumpre com as suas alianças. Além dele ter compromisso de cumprir com as suas alianças, ele era um líder justo. Por que era um líder justo? Porque ele entendia, meu irmão, que ele servia um Deus justo. Por isso, no Salmo 23, versículo 3, ele sempre fala: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, por amor do seu nome. Ou seja, Davi sabia que Deus era justo. E como Deus era justo, ele tinha que agir com justiça. Houve um momento que o povo sai para a batalha, Davi sai para a batalha e alguns ficam cuidando da bagagem, não vai para a batalha, mas fica em um lugar mais distante, enquanto os outros vão para a batalha, justamente contra a cidade de Siclá, que sai vencedor e despoja aquela cidade. O que é despojar? É pegar os bens, pegar as coisas de valor, os animais, as coisas que dão valores, moedas, pratas, ouros, animais, vestes, lãs, e pegam aquilo tudo, e aqueles homens que foram para a batalha dizem: agora vamos dividir entre nós. E Davi olha: não, isso não é justo. Não é porque nós vimos a batalha que somente nós temos os direitos, que temos o direito, mas aqueles que ficaram lá cuidando da carga, eles também têm direito. Então a divisão vai ser de igual para quem veio para a batalha, quantos para os que ficaram lá tomando conta, cuidando da bagagem, cuidando das coisas que nós deixamos lá, os seus cuidados. Isso é justiça, meu irmão. O que é justiça? É agir de igual modo para com todos, é repartir de maneira igualitária aquilo que foi dado por Deus para todos. A cidade foi dada por Deus. Davi entendia disso, que as batalhas eram vencidas não porque ele tinha um exército poderoso, homens fortes e valentes, não, mas porque ele entendia que tudo vinha de Deus. Então ele era um homem justo. E o maior aspecto, a maior qualidade que se encontra em Davi é o que nós normalmente conhecemos. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Existem pessoas que dizem: não, Deus procurou o homem segundo o seu coração. Não diz que Davi é porque só lê o Antigo Testamento e não lê a Bíblia. Tem pessoas que são assim. Criticam, falam, mas antes não pesquisam, não estudam, porque isso está muito claro no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, Davi, meu irmão, era o homem conforme, sim, o coração de Deus. Era um homem que estava alinhado segundo a vontade de Deus. Não é à toa que no seu reinado Israel chegou a conquistar quase todas as terras que estava destinada para ele. Só não conseguiu por quê? Porque existe uma promessa escatológica que a terra vai ser restaurada e totalmente dada ao povo de Deus quando Cristo vier com sua igreja. Porque a igreja vai ser arrebatada e depois de 7 anos Cristo voltará para resgatar Israel e reinar não só sobre Israel, mas sobre toda a terra.
E todos vão reconhecer que o Senhor é Deus. Porque Satanás vai estar preso. Vai haver paz. Vai haver fartura. Certamente não existirá mais hospitais nessa época. Certamente não existirá mais criminalidade, porque vai ter um reinado de paz. Mesmo assim, alguns, muitos na verdade, não é nem alguns, porque Satanás vai ser liberto ao final do milênio por um período de tempo e vai enganar muitos, para mostrar que Deus é sempre justo. E que o homem, meu irmão, sempre quer buscar aquilo que é contrário a Deus. Mas Deus vai agir com poder e glória. Então, o que nós devemos entender dessa lição? Que Davi era um homem, sim, segundo o coração de Deus. Era um líder justo, sabia honrar suas alianças, era conforme o coração de Deus. Por quê? Porque quando ele era confrontado, ele reconhecia que errou. Reconhecia que errou e buscava o arrependimento. E Deus é longânimo e misericordioso, meu irmão, para perdoar. Para livrar do mal o pecador arrependido. Esta era uma virtude de Davi, ele não apontava. Ele não queria transferir o erro para outro, não, mas ele assumia os seus atos. E isso fica muito claro, que quando Deus diz que vai castigar, ele prefere o castigo de Deus do que o dos homens, porque Deus tem misericórdia, como ele conhecia Deus, mas os homens não têm misericórdia. E Davi reconhecia isso e entendia que para adorar a Deus tinha um custo. Para adorar a Deus há um preço. Por isso, quando alguém ofereceu a terra para ele levantar o altar, pelo livramento que Deus estava dando sobre Israel, porque Deus mandou o anjo e o anjo ia ceifar toda Jerusalém, porque Davi viu o anjo com a espada desembainhada. Mas Deus livra Jerusalém daquela carnificina que ia ser feita. E Davi não quer de graça aquele campo, mas ele diz que ele quer comprar. Porque tem que ter preço, tem que ter custo. Liderança requer preço, meu irmão. Requer pagar um alto preço, é custo alto. E Davi entendia disso. Por isso era um homem segundo, conforme o coração de Deus. Assim nós estamos encerrando essa lição de número 7, que falou sobre a liderança de Davi. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.